Boa noite, irmãos. Eu estava ali sentada na hora do louvor, já vibrando, porque como Deus é maravilhoso. Eu muitas vezes compartilho com o Daniel a palavra que eu vou trazer, que eu vou pregar. E a única coisa que eu falei para ele era o tema, porque ele sabia que a gente tinha que pregar sobre os inimigos do impossível. E eu pedi a ele essa última música que nós acabamos de louvar juntamente com a banda. Mas o restante, todos os louvores que foram cantados aqui nessa noite, tudo foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus. E tudo isso já preparando o meu coração e o seu coração, porque o Deus que nós servimos é um Deus que fala. E mesmo sem eu ter falado para o Daniel aquilo que eu gostaria que fosse cantado, Deus falou ao coração dele. E Deus falou também ao coração da Kátia. Quando eu cheguei e compartilhei, eu vou pregar sobre esse texto. E ela falou, eu li esse texto nessa manhã. E Deus faz assim, porque Ele vai trabalhando no nosso coração. Então essa palavra, meu querido, acima de tudo é para a minha vida, mas é para a sua vida também, amém? E eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18. Pois é, perguntaram até se o Daniel quer pregar, porque o texto era Daniel. Eu disse, não é ele. Mas na verdade a gente não vai falar sobre Daniel nessa noite. Nós vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18 diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? O capítulo 3 de Daniel, na verdade, registra um episódio muito conhecido por todos nós, que fala sobre o livramento que os companheiros de Daniel tiveram na fornalha. Sabemos que esses 3 jovens não foram lançados naquela fornalha porque eles desobedeceram a Deus, ou por causa de infidelidade, ou por causa de pecado. Pelo contrário, eles foram lançados naquela fornalha por causa da fidelidade que eles tinham para com Deus. Eles foram lançados por sua obediência a Deus. Eles foram lançados porque eles temiam ao Senhor. O rei Nabucodonosor, deixa eu falar um pouco para você essa história. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro e ele mandou chamar todos os oficiais do império. Chame os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província, para que venham, para que nós possamos consagrar essa imagem. Chamem todos para que junto possamos consagrar essa estátua de ouro que eu estou construindo. Então vieram todos para essa consagração. Então, quando todos estavam ali reunidos para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor, então o arauto declara em alta voz: ó povos, ó nações, homens de todas as línguas, no momento em que vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, prostrem-se e adorem a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. E qualquer que não se prostrar, esse será lançado na fornalha de fogo ardente. Isso praticamente, irmãos, era uma solenidade de juramento à fidelidade à religião daquela época. E como se na hora que tocasse aquele hino, todos deveriam se prostrar. E aquela cerimônia estava sobre uma ameaça de morte. Quem não se prostrasse, morreria. Quando então todos os povos ouviram isso, ouviram o som da trombeta, daquela orquestra toda, eles se prostraram, todos se prostraram e adoraram aquela imagem de ouro. Mas no mesmo instante, chegam os caldeus até o rei e falam assim: ó rei, vive eternamente, da maneira como eles falavam naquela época. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, deveria se prostrar diante da sua estátua de ouro.
E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Pois bem, rei, sabe esses homens, esses judeus que tu constituístes com os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens, rei, não fizeram caso de ti. Eles não se prostraram, aos teus deuses eles não adoram, eles não servem, e eles não se prostraram a essa estátua que você levantou. Ora, aqueles 3 jovens, eles tinham sido levados cativos, mas Deus tinha abençoado e tinham colocado eles numa posição privilegiada no império. Talvez uma posição que os caldeus eles invejavam, desejavam. E aqueles homens então, tomados por inveja e por raiva, eles chegam até o rei e falam: esses homens que você constituiu, esses mesmos não se prostraram à tua imagem, Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, quando soube disso, ele ficou furioso. E ele mandou chamá-los. E quando eles chegaram, ele pergunta: olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não servem aos meus deuses? Por acaso é verdade que vocês não adoraram a minha imagem de ouro? Agora é o seguinte, vocês têm a chance, vocês estão dispostos a adorar essa imagem que eu fiz? Porque se vocês não adorarem, aí eu quero ver se existe, vocês serão lançados nessa fornalha. E aí eu quero ver se existe algum Deus que vai livrar vocês dessa fornalha. Então eles falaram assim: olha, quanto a isso, nós não precisamos responder. E aí eles declaram esse versículo que nós acabamos de ler, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha. E Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos servir aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Queridos amados, nós temos nesses últimos meses ouvido muitas mensagens sobre o impossível de Deus, sobre aquilo que Deus pode fazer, sobre o Deus do impossível. E eu tenho certeza que depois de você ter ouvido tantas mensagens, você crê no Deus do impossível, amém? Aleluia por isso. E no domingo passado nós ouvimos, também fomos abençoados pela vida do pastor William, e nós aprendemos que existem também alguns inimigos, os inimigos do impossível. E um deles que nós aprendemos no domingo passado foi sobre, vocês lembram? A incredulidade. Mas eu quero nessa noite compartilhar com você e meditar com você que não só a incredulidade ela se torna inimigo do impossível, mas também a idolatria. E nessa noite eu quero meditar com você sobre a postura desses 3 jovens. E essa postura contra a idolatria que o rei Nabucodonosor queria impor àquele império. Para experimentar, queridos, o impossível de Deus, eu preciso tomar algumas atitudes. E as atitudes que eu aprendo com esses 3 jovens, a primeira atitude que eu quero compartilhar com você nessa noite é que eu preciso ter coragem de dizer não. Você pode repetir comigo? Eu preciso ter coragem de dizer não. Os 3 jovens, eles estavam diante do rei que mandou chamar. E ele pergunta: é verdade o que falaram sobre vocês? É verdade que vocês não querem adorar a minha imagem? É verdade que vocês não servem outros deuses? Queridos, há momentos na vida em que a gente tem que dizer não. Isso não é fácil, porque dizer não é ir contra a maré. É ir contra a maioria, porque nem sempre a maioria está certa. Quando Jesus entrava em Jerusalém, nós cantamos um cântico aqui que falava muito bem sobre isso. Jesus entrava e as pessoas saudavam, batiam palmas, e Jesus entrava sentado num jumentinho, as pessoas vibravam, mas esse mesmo povo que estava vibrando, depois, quando Pilatos interroga e fala: o que faremos desse Jesus que diz que é o Cristo? Esse mesmo povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Queridos, nem sempre a maioria está certo. A voz do povo não era a voz de Deus naquele momento. Há momentos na vida em que nós precisamos ser radical. Para Deus não existe meio termo. Ou é sim, sim, não, não.
porque o que passa disso é o quê? É procedência maligna. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16, na carta escrita à igreja de Laodiceia, diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá se fosse frio ou quente. Quem dera que você fosse frio ou quente, porque você é morno, nem quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que palavra tremenda. Há momentos na vida que eu preciso dizer não e enfrentar, seja qual for a circunstância. Aqueles 3 jovens, eles estavam sendo intimidados por aquele rei. E ele ordenou: olha, se vocês não se ajoelharem perante essa imagem, vocês morrerão. E eles, qual foi a atitude daqueles 3 jovens? Eles permaneceram de pé. A atitude deles foi o seguinte: nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem. Amados, existe no coração do ser humano uma necessidade instintiva de Deus. É como se fosse um vazio, algo que precisa ser preenchido, uma carência. É como se fosse a necessidade, como a gente pode comparar como o pulmão que necessita do oxigênio. Existe em todo ser humano uma necessidade de se relacionar com algo sobrenatural. E existe em nós uma necessidade de termos um Deus. E ao longo dos anos, o homem vem criando e buscando deuses para adorar. Muitos querem adorar e estão à procura de quem adorar. E o problema é a quem adorar. Muitos não sabem a quem adorar e por isso criam deuses de madeira, criam deuses de ouro, criam deuses de barro, criam imagens porque eles têm a necessidade de adorar. Isso já acontece há muito tempo. Você pode lembrar quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos e ele estava lá com o Senhor, com o próprio Deus. E o povo, achando que Moisés tinha demorado demais, chama Arão e fala: olha, Arão, faze-nos um Deus, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Moisés que nos tirou do Egito não apareceu mais, então nos construa um Deus. E o que Arão fez? Arão falou: tragam todos os ouros, tragam o ouro e nós vamos construir. E Arão então ouviu a voz daquele povo e construiu um bezerro de ouro. E aquele povo então começa a adorar aquele bezerro. Um povo que tinha acabado de ver os milagres acontecendo. E o povo então pede um bezerro e eles começam a adorar aquele bezerro. Então Deus fala para Moisés: Moisés, você precisa descer, porque o povo já se contaminou, o povo já se corrompeu, porque esse povo é de dura cerviz. E o povo queria algo para adorar, para se apegar. E esse pedido contradiz totalmente a palavra do Senhor, porque o primeiro mandamento que o Senhor nos ensina, qual que é? É um mandamento que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Você pode repetir comigo? Não terás outros deuses diante de mim. Isaías capítulo 42, versículo 8, nos revela um Deus que pede exclusividade. Sabe o que diz nesse versículo? Diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Mas o homem não somente continua construindo deuses de madeira, de ouro, de barro, mas continua criando deuses e adorando outros deuses, continua buscando outros deuses. E hoje, meus queridos, a idolatria mais moderna que a gente vê hoje é a tecnologia, não é verdade? Que maravilha você ter um computador e você falar com a outra pessoa que está do outro lado do mundo, que está em outro país, e você poder falar num tempo real com aquela pessoa. Que bênção é você poder ter o acesso a todas as informações que a internet pode te proporcionar. Mas o problema está que muitas vezes essa tecnologia está entrando no coração de muitas pessoas. E não somente a tecnologia, como o dinheiro, como o trabalho, como a conta bancária, como talvez uma casa, como uma carreira. Todas essas coisas estão sendo trocadas por Deus. E essas coisas estão ocupando o coração de muitas pessoas. O dinheiro, por exemplo, está sentado no trono do coração de muitas pessoas. Mas você poderia me perguntar: o que é, Sandra, então, a idolatria? Sabe o que é a idolatria? Preste atenção nisso. O que é a idolatria? A idolatria é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. A idolatria é tudo
o que colocamos no lugar de Deus. Não é só uma imagem, mas pode ser o seu computador, pode ser uma outra pessoa que você está idolatrando, pode ser o seu filho que você está idolatrando, eu não sei. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar que deve ser de Deus na sua vida, isso torna-se idolatria. No nosso coração existe um lugar para ser ocupado. Existe esse vazio que eu falei, e ele deve ser ocupado somente por Deus. Porque a palavra de Deus diz lá em Lucas 10:27, ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Você pode dizer amém por isso? É de todo o seu coração, é com todo o seu entendimento, é de dentro, é com toda a força. Sabe por que você não deve buscar outro Deus, querido? Porque não há outro Deus além do Senhor. Não há outro Deus, nada poderá te satisfazer a não ser este Deus que nós acabamos de adorar. Nada poderá preencher o seu coração. Por isso que eu preciso ter coragem de dizer não à idolatria. O que nós temos visto nesses dias é uma desmoralização do Evangelho. Sabe por quê? Porque infelizmente, por culpa nossa, porque nós não temos nos posicionado, porque muitos de nós vivemos uma vida que não faz diferença. Estamos em cima do muro e não temos coragem de dizer não. Muitas pessoas foram criadas na igreja e hoje estão afastadas da presença do Senhor porque não conseguiram dizer não para o mundo, porque não conseguiram dizer não para o convite de um amigo, porque não conseguiram dizer não para uma pessoa do trabalho, não conseguiram dizer não para as drogas, não conseguiram dizer não para a prostituição, para a maioria daquilo que as pessoas estão fazendo. Vivemos numa geração que não consegue dizer não. Mas como que eu vou dizer não se todo mundo está fazendo? Nabucodonosor estava impondo a um império que se prostrasse diante de uma imagem. Ele estava impondo. Como que eu não vou me prostrar se todos estão se prostrando? Eu vou ser excluído. E muitas vezes, como nós somos jovens, nós temos a necessidade de ser aceitos. Olha, acho que não só os jovens, mas todo ser humano. Todo ser humano quer ser aceito, quer ser querido por todos, quer ser amado por todos, e muitas vezes não tem coragem de dizer não. Dizer não não é fácil quando todos estão fazendo, mas dizer não quando a sua vida está em risco, como daqueles 3 jovens, isso é ter coragem. Isso é ter coragem. Eles tiveram coragem de dizer não. Eles podiam ter pensado assim, olha, a nossa vida está em risco, vamos conversar aqui entre a gente. É melhor a gente ajoelhar, é melhor a gente se prostrar, depois a gente ora, a gente pede a Deus misericórdia, porque Deus é misericordioso e Ele vai nos perdoar. Vamos adorar, não. A posição de Sadraque, Mesaque e Abednego foi diferente. Eu não vou me contaminar. Deus Ele merece a minha honra. Muitas vezes nós pensamos que vamos perder uma posição ou vamos perder um trabalho e nos prostramos diante da oferta que Satanás coloca diante de nós. Não é verdade? Para não perder a amizade do mundo, muitas vezes nós nos curvamos, mas aí nós perdemos a amizade de Deus. Ganhamos a amizade do mundo, mas perdemos a amizade de Deus. Precisamos nesses dias de pessoas radicais, autênticas, que consigam dizer não. Se eu falar não, vão dizer que eu sou fraco. Mas eu quero dizer para você uma coisa nessa noite. Diz não quem tem personalidade. Diz não quem é autêntico. Diz não quem serve ao Senhor. Precisamos pedir a Deus, Pai, me ensina a dizer não quando for preciso. Quando for preciso, Senhor, me dá força para dizer não. Eu preciso ter coragem de dizer não. Você pode repetir mais uma vez? Eu preciso ter coragem de dizer não. A segunda coisa que eu quero compartilhar sobre a atitude desses jovens. Eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Ora, o rei falou assim: se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados nessa fornalha. E sabe o que eles falaram? Aliás, ele falou isso e ele pergunta assim: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só. Quanta ousadia daquele rei. Eu quero ver, vocês vão ser jogados, eu quero ver quem vai tirar vocês de lá.
Essa mesma atitude de deboche, eu me lembro de Golias. Você se lembra dessa passagem? Golias chega para Davi, quando ele vê Davi, ele fala assim: quem é esse menino? Você está pensando o quê? Você está pensando que eu sou um cachorro, um cão, um vira-lata para você vir cheio de pau? E sabe o que eu vou fazer com você, Davi? Vou dar a sua carne às aves do céu e às bestas da fera do campo. E aí sabe o que Davi responde para aquele filisteu? Você lembra disso? Tu vens contra mim com espadas e lança, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Assim Davi fez, porque Davi conhecia o Deus que ele servia. Queridos, você conhece o Deus que você serve? Davi conhecia aquele Deus e a força dele não estava, a confiança dele não estava naquela pedra, a confiança dele não estava naquela lança, a confiança dele não estava em qualquer instrumento que ele poderia ter naquela mão, na sua mão, mas a confiança dele estava no Deus vivo, o Deus que podia todas as coisas. Queridos, você conhece esse Deus? Você tem buscado conhecer esse Deus? Você conhece o Deus que você serve? Se você perguntar para mim, Sandra, qual o Deus que você serve? Quem você serve, Sandra? Eu vou dizer para você nessa noite, eu acho que você também crê nesse mesmo Deus. O Deus que eu sirvo, querido, é um Deus altíssimo. O Deus que eu sirvo é soberano. Ele é todo poderoso. Ele é Senhor dos exércitos, aquele que não perde a batalha. O Deus que eu sirvo, Ele é criador de todas as coisas. O Deus que eu sirvo, Ele é justo, Ele é santo, Ele tudo sabe, Ele tudo vê. O Deus que eu sirvo, sabe o que Ele é? Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. O Deus que eu sirvo é Jeová Chamar. O Senhor está aqui neste lugar, o Senhor está presente. O Deus que eu sirvo é Jeová Jirei. Pode aplaudir esse Deus, é Deus provedor. O Deus que eu sirvo é Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. O Deus que eu sirvo é Jeová Rafá, eu sou o Deus que te sara. O Deus que eu sirvo é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que você serve? Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu tenho que responder ao rei. Eu não tenho que responder ao rei, porque o Deus que eu sirvo é esse. Ele é capaz de fazer o impossível. Eles sabiam a quem verdadeiramente eles serviam, por isso que eles falaram isso. A Bíblia apresenta também a história de um outro homem que conhecia Deus de ouvir falar, mas passou a conhecer a Deus face a face, passou a conhecer Deus realmente de fato. Sabe quem era esse homem? Jó. Ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, Senhor. A vida desse homem estava indo muito bem, estava tudo muito bom, os negócios, a vida, os filhos, a família, tudo perfeito. Até que um dia bateu à sua porta a aflição. E sabe o que aconteceu? A falência de Jó foi decretada. No mesmo dia a sua casa foi incendiada. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu tudo que tinha, e o seu corpo foi tomado por tumores. A pressão era tão grande, aquele homem ficou abalado. E como se não bastasse tudo, aquela mulher, a sua própria mulher, chega para ele e fala assim: você não vai amaldiçoar o seu Deus e morrer? Jó não se curvou, como muitos fazem. Ele não amaldiçoou Deus, ele não provocou a sua morte, ele não desistiu de caminhar com o Senhor. Em resposta à sua mulher, ele falou assim: olha, você fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou, mas ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará. Aleluia por isso. Eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Eu preciso ter coragem de dizer não. Amém? Você pode repetir? Eu preciso ter coragem de dizer não primeiro? Eu preciso ter coragem de dizer não. Eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. Vamos falar? Eu preciso conhecer ao Deus que eu sirvo. E a terceira atitude que eu vejo nesses jovens é que eu preciso ser fiel até a morte. Eu preciso ser fiel até a morte. Sabe o que Paulo falou? No final da sua carreira: combati o bom combate. Acabei a minha carreira, mas o que aconteceu? Guardei a minha fé.
Quanta coisa esse homem passou, mas ele declarou isso no final da sua vida. Então aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não tenho que responder a você, rei. Eu sei o Deus que eu te conheço, eu sei ao Deus que eu sirvo. E eles falam no versículo 17, quando nós lemos, eles falam assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão. Mas se não, fica sabendo que nós não vamos servir aos teus deuses. Olha só o que eles estão declarando. Eles falam assim: o nosso Deus pode. Você pode repetir isso? O nosso Deus pode. O que Ele pode, meu querido? Tudo. Deus pode tudo. Você tem dúvida disso? Não, Ele pode nos livrar de qualquer fornalha. A palavra de Deus diz, o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Senhor está conosco, Ele pode todas as coisas, Ele pode livrar da mão do rei. Todos nós cremos nisso. Mas olha a segunda parte desse texto. Mas, porém, todavia, vamos usar aqui os provérbios, contudo, provérbios? Advérbios, obrigada. Nós vamos continuar servindo, nós não vamos servir aos teus deuses, nós não vamos adorar, nós vamos continuar servindo ao nosso Deus. Aleluia! Querido, preste atenção nisso. Eu não vou deixar de ser, era como se eles estivessem falando assim: eu não vou deixar de ser quem eu sou para ser aquilo que você, rei, quer que eu seja. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sirvo a um Deus poderoso que pode me livrar. Mas, mesmo que Ele não me livre, eu vou continuar sendo fiel ao meu Deus. Olha que palavra também, como Deus tem falado ao meu coração através dessa parte desse texto. E o que eles estavam dizendo: Deus, Tu podes, Senhor, Tu podes. Mas Ele pode também não querer me livrar dessa fornalha. Ele pode. Deus pode tudo, inclusive não fazer nada. Deus pode tudo, inclusive me dizer não. Deus pode. Se não for da vontade dEle me livrar nessa noite, ainda assim, eu não vou deixar de ser quem eu sou, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. Se Ele me livrar, eu vou honrá-lo, mas se Ele não me livrar, eu vou continuar honrando esse Deus. Se Ele me livrar, eu vou ser fiel, mas se Ele não me livrar, serei fiel até a morte. Querido, será que você pode também falar isso? Será que você pode declarar isso como eles declararam? Queridos, é ter muita coragem. Não havia dúvida, mas convicção. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, eu vou continuar amando esse Deus, eu vou continuar servindo. Era como se eles dissessem: mesmo que eu perco tudo, até a minha vida, eu não vou desistir do Senhor. Mesmo que o impossível não aconteça, eu ainda continuo crendo no Deus do impossível. Aleluia! Se Deus pode, então, por que Ele não faz? Se Deus pode, por que Ele não me livrou? Por que eu estou na fornalha agora? Se Deus pode, por que Ele não está fazendo nada por mim? Ele não te livrou, querido, porque Deus é Deus. Deus é Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. O não de Deus demonstra também o amor, o cuidado. Sabe, ultimamente lá em casa a palavra que a gente mais fala é não. Chega a cansar. É desde a hora que eu acordo até a hora de dormir. Não pode, não faz isso, não mexe. É o tempo todo, não é verdade, Daniel? Não. Chega a cansar de tanto não. Mas quando eu falo não para o meu filho, não significa que eu não o ame. Pelo contrário, eu estou ensinando ele o que é certo. Eu estou tentando protegê-lo. Filho, não sobe aí, porque senão você vai se machucar. Desce daí. É assim que Deus faz conosco. Quando Ele fala não, é porque Ele tem algum propósito diante disso. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos mostrar o caminho, alguma coisa. Hebreus capítulo 12, versículo 11, olha o que diz. Muitas famílias, queridos, estão sofrendo porque não souberam dizer não para os seus filhos.
Que Deus tenha misericórdia da minha vida e que me ajude e me dê sabedoria ao Daniel para nós criarmos o nosso filho, porque não é fácil dizer não, mas é preciso dizer não, e muitos têm sofrido porque não falaram não para os seus filhos. Eu não vou dizer não, porque senão meu filho vai ficar com raiva de mim. Eu não vou dizer não, deixa esse menino, deixa essa menina. Não é verdade, é fácil, às vezes é mais fácil falar, vai, porque está me cansando. Só que é necessário. Hebreus 12:11, olha o que diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz, que aqueles que por ela foram exercitados. Amém? Isso é palavra de Deus, não é minha palavra, é a palavra de Deus. Alguém pode já ter questionado: Senhor, eu fui abandonada. Ou alguém pode ter chegado para falado para você: Senhor, você não serve a Deus, querido, por que você está passando por isso? Ou você no seu quarto falou: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu tenho sido fiel ao Senhor todos os dias da minha vida, por que eu estou passando por isso? Nós somos fracos, querido, muitas vezes nós podemos falar, e falamos, e não entendemos. Nós questionamos a Deus por causa das nossas dores. Mas eu quero lembrar a você que a fidelidade a Deus não é sinônimo de ausência de dores e lutas. A palavra de Deus diz: se nós quisermos seguir ao Senhor piamente, nós padeceremos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aqueles jovens, eles serviam a Deus, independente das circunstâncias. Foi falado isso aqui no louvor. Independente das circunstâncias, não importa, tem até uma versão dessa canção, não importam as circunstâncias, não é verdade? Te adorarei somente a ti, Jesus. Olha o que o Senhor quer de nós, adoração exclusiva. Somente a ti adorarei, não importa as circunstâncias. Muitos são fiéis ao Senhor enquanto estão sendo abençoados. Ah, querido, como é fácil ser fiel ao Senhor quando nós estamos sendo abençoados. Mas quando Deus diz não para a gente: onde está o Senhor? Deus me abandonou. Deus não está me vendo. A gente crê em Deus enquanto tudo está bem, enquanto Deus vai dizendo sim, sim, filho, sim, eu te respondo. Mas se não acontece, mas se Deus fala não para a gente fica insatisfeito. Como se Deus não pudesse nos dizer não, e como se Deus tivesse que fazer tudo o que a gente quer. Como se Deus tivesse que agradar você o tempo todo. Senhor, tu pode me livrar dessa fornalha, então me livra, Senhor, me livra. Não tem jeito, me livra. Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu vou te abandonar, eu vou sair da igreja, eu não quero mais trabalhar na igreja, eu vou devolver o meu cargo, eu vou parar de fazer tudo que eu estou fazendo, porque o Senhor disse não para mim. Não é assim que às vezes nós agimos? Não é assim que muitas vezes muitas pessoas agem? Deus permite as lutas em nossa vida, primeiro, para nos mostrar quem nós somos. Queridos, é difícil avaliar uma pessoa no dia do seu aniversário, não é verdade? No dia de festa, que está tudo bem, todo mundo feliz. Mas quando a aflição bate na porta, aí a gente vê quem é essa pessoa. Aí a gente vê em quem ela confia. Né? Você já pode ter visto pessoas desesperadas, como já pode ter visto pessoas passando por luta, mas alegres na presença do Senhor, confiando que o Senhor está no controle. Você pode ter essas duas atitudes na sua vida, seja qual for a situação. Essa foi a atitude desses jovens, e ela me ensina muito, porque a atitude deles revela uma relação verdadeira com Deus e não interesseira. Deus, a minha fidelidade para contigo não tem a ver com aquilo que tu podes fazer para mim, mas por aquilo que tu és na minha vida. Eles estavam dizendo que na vida deles, Deus pode ser Deus. Deus, seja Deus na minha vida. Senhor, que prevaleça a sua vontade, não a minha. Senhor, tu és Deus, eu reconheço isso, por isso fazes como o Senhor quiser. Eu sei que tu podes. Agora, se o Senhor não quiser me livrar, eu vou continuar falando, igual Abacuque falou, ainda que a figueira não floresça. Você pode ler esse texto comigo? Abacuque 3, versículo 17 e 18.
Ainda que a figueira não floresça, nem Deus da minha salvação. Aleluia. Senhor, se não aconteceu aquilo que eu planejei, se aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu estava sonhando não aconteceu, eu vou continuar te adorando, eu vou continuar te servindo, e eu vou continuar esperando, e serei fiel ao Senhor até a morte. E mesmo que eu não alcance aquilo que eu gostaria de alcançar, mesmo assim, Senhor, eu vou continuar confiando no Senhor. Foi isso que Abacuque falou, foi isso que esses 3 jovens fizeram. A atitude deles demonstra isso, demonstra que eles são fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias que eles estão passando. Há pessoas que pensam que só pode ser fiel quando está tudo bem. Agora, me diga quando que vai estar tudo bem? Difícil, né, querido? Sempre tem alguma coisa. Deus sempre permite. Às vezes você está olhando assim, o irmão está passando na fornalha, agora você não está, mas daqui a algum dia você pode estar entrando na fornalha de novo, e já entrou. Então, não espere estar tudo bem para adorar o Senhor. Adore em qualquer circunstância, como esses jovens. Eu gostaria de não passar para a fornalha, você também não. Eu queria não entrar, mas se for preciso, seja feita a tua vontade, Senhor. O meu desejo não é fazer o que eu quero, mas fazer a tua vontade. Para nós, para mim, o Senhor pode dizer sim ou não, porque seja qual for a sua resposta, o Senhor sempre será Deus na minha vida. Como nós acabamos de cantar, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia. Mas o que aconteceu? Estou concluindo aqui a mensagem. Nabucodonosor, ele ficou com raiva. Vocês estão falando que vocês não vão adorar? Ah, é? O semblante dele mudou. E ele falou assim, olha, vocês vão ser lançados agora na fornalha. E faz o seguinte, aquece 7 vezes. Aquece 7 vezes essa fornalha, porque eles estão desobedecendo. Manda esses homens para a fornalha. E o rei deu a ordem. E os homens que carregaram, a fornalha estava tão quente, que os homens que carregaram aqueles 3 jovens morreram. Olha só. Nem conseguiram chegar até lá. E eles foram jogados na fornalha. E quando eles foram jogados, de repente o rei olha para dentro daquela fornalha e ele falou assim, ué, mas eu não joguei 3 homens? Tem 4. Aleluia. Eu, porém, vejo o 4º homem. 4 homens e homens soltos que andam passeando para um lado para o outro dentro desse fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem é esse homem que está na fornalha? Então, chegando Nabucodonosor à porta da fornalha, fala assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí. Vem para fora, vem para cá. E aí sabe como é que ele fala? Olha o que o texto diz. Primeiro ele fala assim, eu quero ver quem é esse Deus que vai livrar vocês. Aí ele fala assim, sai daí, servos do Deus Altíssimo. Aquele homem reconhece que o Deus que ele serviu era Deus Altíssimo. Antes ele estava debochando e ele fala, servos do Deus Altíssimo. E aqueles homens saem e quando ele começa a olhar, a roupa deles estava do mesmo jeito, o cabelo não tinha cheiro. Às vezes você vai lá para o Coa e um pouquinho que você fica perto da fumaça, como é que teu cabelo fica, a tua roupa? Tudo fedendo, não é verdade? E aqueles homens estavam cheirosos no meio daquela fornalha. A única coisa que se queimou, sabe o que foi? Aquilo que estava prendendo eles. Eles se libertaram dentro da fornalha. E a fornalha que simboliza a derrota, dor, Deus transformou em lugar de milagre. Aleluia. Simplesmente porque havia um 4º homem.
Havia um anjo que estava ali naquele lugar de sofrimento para trazer a paz. Havia um anjo, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Queridos, existe um anjo aí do seu lado. Não é porque eu estou falando, você pode falar, mas eu não estou sentindo, eu não estou vendo nada. Mas Deus falou, existe um anjo que está do seu lado, acompanhando você, velando por você, cuidando de você. Jesus está do seu lado a cada momento da sua vida. Querido, sabe o que aconteceu com aqueles homens? Por causa da postura deles, eles foram abençoados. Há recompensa para aqueles que são fiéis. Há recompensa para aqueles que não se curvam. Sabe o que o rei Nabucodonosor falou? Bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque, o qual enviou o anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do Deus de adorar a outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, seja feito um novo decreto, que todo povo, nação e língua que proferir qualquer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Aquele rei mandou aqueles 3 homens serem abençoados. Deus estava naquele negócio. Por causa da fidelidade deles, Deus os honrou. Deus prosperou aqueles homens. Vale a pena. Vale a pena dizer não. Vale a pena conhecer esse Deus. Vale a pena ser fiel até a morte. Há recompensa. Há recompensa para isso. Mas, mesmo que Deus não me livre, eu vou continuar louvando ao Senhor. Eu vou continuar. Eu não sei, querido, qual a fornalha que você está passando. Mas eu sei que Deus pode mudar a sua história. Depende da sua atitude. Deus permitiu que aqueles homens fossem provados, que passassem pela prova. E quando nós passamos por uma prova, quando nós temos que fazer uma prova, você pode ser aprovado ou reprovado. Vai depender do seu conteúdo teórico, não é verdade? Mas sabe, na vida espiritual, você não só precisa do seu conteúdo teórico. Você precisa saber de Bíblia, sim. Mas você precisa ter atitude para você ser aprovado. Você precisa ter atitude como esses 3 jovens tiveram. Quero te encorajar nessa noite, querido, com o encorajamento que eu tenho recebido do Senhor. Eu quero consolar o seu coração como o Senhor tem me consolado muitas vezes. E é assim que Deus faz. Deus permite a gente passar para nos ensinar. E eu sei que você também já passou. Eu sei que muitas pessoas já passaram pela prova. E eu sei que muitos estão passando. Mas o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele pode nos livrar. Ele pode te livrar. Qual é a fornalha que você está passando, querido? Feche os seus olhos nesse momento. Qual é a fornalha? É pessoal, é ministerial, é financeira. Você está enfrentando alguma enfermidade grave na sua vida? O que é? Seu filho está nas drogas, está na prostituição. Será que você tem enfrentado alguma afronta ou traição? Falsa acusação? Não importa. Não importa o que você tem enfrentado. Dentro da fornalha você tem 2 opções. Você tem 2 opções dentro dessa fornalha. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, ainda com os olhos fechados. Fale com o Senhor nesse momento. Converse com o Senhor. Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. E a primeira opção que você tem nessa fornalha, querido, é a opção da mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Foi isso que ela falou. Em outras palavras, para que continuar servindo a esse Deus se Ele não está respondendo a sua oração? Para que você continuar com esse Deus se você está sofrendo? Se você nem está em pecado, mas você está passando por isso? Não vale a pena servir esse Deus. Essas foram as palavras que ela falou e que o diabo sussurra muitas vezes no seu ouvido. O diabo, ele quer que você murmure, que você não enfrente a situação que você está enfrentando. Ele quer te fazer esquecer da bondade de Deus. Mas eu quero falar para você, não deixa que isso entre no seu coração. Se existe uma coisa que você precisa lembrar todos os dias da sua vida, é que Deus é bom. Você pode falar aí pro Deus é bom? Você pode falar isso? Deus é bom. Declare mais uma vez: Deus é bom. Deus é bom.
Não deixa que o diabo roube essa revelação da bondade de Deus para você, porque Deus é bom. Você tem essa opção, mas você tem também a segunda opção de adorar, de se render totalmente dentro dessa fornalha, como aqueles 3 fizeram, não importando a situação que você está vivendo, adorando e crendo que lá dentro da fornalha que o Senhor vai te dar livramento. Sabe, Paulo e Silas estavam naquela prisão, foram açoitados porque eles estavam pregando o evangelho, mas meia-noite, no meio daquele sofrimento, eles estavam adorando ao Senhor. Aleluia. Eles estavam lá adorando e dizendo: serás sempre Deus? Será Somente a ti.
ele não sabia de nada. Na hora ele ficou toda arrepiada do que ele falou. Então, querido, eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sei que Deus falou no seu coração. E esse apelo não é para mim, é para o Deus. O homem que estava ali na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu quero te convidar porque eu quero orar por você. Não porque eu tenha poder, mas o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, aquele que nós declaramos aqui nessa noite, Ele está neste lugar para te abençoar. Seja qual for a situação, Deus pode ter te falado com você de muitas maneiras. Se Deus falou contigo, vem aqui nessa manhã, nessa noite aqui na frente. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui, se Deus falou o seu coração, vem aqui. E eu quero convocar as pessoas que estão orando nessa noite, os líderes da igreja, que vem aqui na frente me ajudar nessa oração. Nós vamos fazer uma oração por você. Vem aqui na frente. Eu quero orar porque eu sei que Deus pode te libertar, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância. Se Deus falou contigo, vem aqui, porque esse Deus está aqui neste lugar, passeando entre nós. Se você deseja aceitar esse Deus a quem nós proclamamos, a quem essa igreja proclama, esse Deus verdadeiro, se você quer deixar de servir a qualquer outro Deus e quer começar a servir esse Deus verdadeiro, vem aqui na frente, querido. Tenha coragem. Tenha coragem de dizer: eu quero esse Deus, eu quero isso para minha vida, eu quero esse poder para minha vida, eu quero ser abençoado. Eu quero dizer para você que está aqui na frente, queridos, a tua dor não vai durar para sempre. A dor não dura para sempre, ela vai acabar. Quando uma mulher está grávida, ela gera o seu filho, são 9 meses, né? Mas chega o momento do parto, é o momento da dor. Eu senti um pouquinho dessa dor, não muito, mas eu senti. Que dor! Muitos já sentiram muito mais. Mas essa dor, no final, ela gera alegria, porque um filho nasceu. E assim Deus vai fazer na sua vida. Ela está doendo, mas isso tudo é um prenúncio pela vitória que você vai atingir na sua vida, querido. Essa dor vai se transformar em vitória na sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu quero chamar a Kátia. Vem aqui, Kátia. Vamos orar, porque o Senhor está neste lugar para abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter. Ela é espada de 2 gumes, ela penetra, ela muda, ela transforma, ó Pai. E nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso Deus. E diante de Ti, ó Pai, nós não temos medo, porque és Tu, ó Pai, que faz com que nós vençamos as batalhas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada, ó Pai, porque Tu estás aqui no nosso meio. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa essas vidas que aqui vieram, Senhor, que estão rendidos aos Teus pés. Traz mudança, traz transformação, traz novo nascimento para aquele que precisa aceitar a Ti como suficiente Salvador da sua vida. Traz, ó Pai, milagres para aqueles que vieram aqui e precisam ser transformados. Traz cura, ó Pai, para aqueles que precisam ser curados de traumas, de coisas ruins que aconteceram na sua vida, de doenças, ó Pai. Ó Senhor, traz, ó Pai, vida. Tira pessoas que estão aqui, ó Pai, como nós estamos aprendendo aqui na igreja, de crentes, ó Pai, ateus. Traz vida, ó Pai. Traz transformação. Traz mudança, ó Pai, de vida para as pessoas que aqui estão. Tu conhece o coração de cada um. Tu conhece a necessidade de cada um que veio aqui. Então, ó Pai, supre aquilo que eles precisam ser supridos, ó Pai. E nos dê a graça, Senhor, de cada vez mais estarmos sendo instrumentos Teus, trabalhando na Tua obra, porque é só isso, ó Pai, que nós estamos fazendo aqui, ó Pai. Trabalhar na Tua obra. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Esteja, ó Pai, cada dia mais nos fortalecendo para nós lutarmos quando estivermos dentro da fornalha. Nos dando fé, Senhor, porque nós sabemos que quando Tu nos fortalece, não há fornalha que possa nos queimar, não há fogo que possa fazer com que nós mudemos realmente o que somos, filhos Teus.
Abençoa cada pessoa que aqui veio e guarda-os, e que eles possam permanecer, mesmo na dor, nas dificuldades, nas circunstâncias que dizem não, mas que eles possam permanecer sendo fiéis a Ti. Amém, Senhor, pela essa palavra, e que ela possa ser bênção, e que Deus possa estar abençoando a vida da Sandra, guardando, protegendo, cuidando, não só ela, mas o seu lar. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui na frente, fica de pé. Eu quero nessa noite, não porque eu tenho algum poder, mas eu quero fazer igual eu faço com meu filho todas as noites, abençoar a sua vida. Que Deus possa te dar força, seja qual for a sua tribulação, qual for a fornalha, que Deus te revista nessa noite com poder, que Deus te dê força para caminhar, que Deus possa renovar cada dia a sua alegria, que você possa sair daqui dessa noite confiando que o Senhor está contigo e que há recompensa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Não esquece disso, há recompensa. Se você for fiel ao Senhor até a morte, Deus vai te recompensar. Aleluia, guarda essa palavra em nome de Jesus. Você pode sentar. Aleluia.